Bom, vamos lá, vamos resolver então a prova da PUC Paraná agora, que foi em outubro de 2014. A primeira questão aqui, a 45, não tem muita dificuldade, tá? Dá uma lida aí na questão com calma. Ele diz que a família usa um aquecedor, tá ligado na rede de 120 volts. Ele deu a resistência do aquecedor, que é 14,4 ohms. Diz que a família usa o aquecedor diariamente, 3 horas por dia. Pede o custo mensal cobrado pela companhia se a tarifa for 25 centavos o quilowatt-hora e considera o mês 30 dias. Então, aqui fiz um espaço em branco. Para calcular a energia elétrica consumida, tu tem que fazer a potência do aquecedor vezes o tempo que ele fica ligado. Tu não tem a potência, mas tu tem a DDP e tu tem a resistência. Então, dentro daquelas três fórmulas da potência, a potência é a DDP elevado ao quadrado dividido pela resistência. Então, eu vou ter 120 elevado ao quadrado, que é a DDP, dividido pela resistência, que é 14,4 ohms. Tá? Isso aqui vai dar uma potência de 14.400 dividido por 14,4. Então, a potência desse aquecedor é 1000 watts. 1000 watts equivale a 1 kW. Divide por 1000. Então, a energia consumida vai ser a potência, que é de 1 kW, vezes o tempo de 3 horas por dia, vezes 30 dias. Então, tu tem uma energia consumida, esse aquecedor consome 90 kWh de energia por mês. Agora diz que o quilowatt-hora é 25 centavos, então quer saber a conta? Então, né, em reais, eu vou ter 90 kWh vezes 25 centavos, que é o custo. Dividir 90 por 4, né? 90 dividido por 4 vai dar R$ 22,50. Letra A. Já estava marcado aqui. Não era difícil 1, tá? Essa aqui é um pouco mais técnica. Bom, lê a questão, aí tu tem a prova, tá? Ele diz o seguinte: o gráfico dado mostra a ampliação, ele chamou de M, da imagem em função da distância do objeto para uma determinada lente delgada. Opa, isso aqui é importante, ó. É uma lente delgada. Se a lente é delgada, cuidado aqui, ó, ele não falou bordas delgadas, tá? Ele falou que a lente é delgada. O que é uma lente delgada? Uma lente delgada é uma lente que ela é fina. Então, se ela é fina no centro, é como se ele dissesse que o centro é delgado, né? Então, nós estamos trabalhando com uma lente de bordas largas. Uma lente delgada é uma lente de bordas largas, porque no meio dela ela é delgada. A gente sabe que uma lente assim no ar se comporta como se fosse uma lente divergente. Então, olha aqui, ó. Aqui ele deu um gráfico. Vamos ver se vai ficar bom de ver. Tá, vamos botar um negocinho branco aqui para poder... Cadê? O que não sobe? Peraí. Tá. Então, olha só. Ele deu o gráfico. Então, esse gráfico é o gráfico do aumento em função da distância que a lente está. Né? Então, eu poderia escolher qualquer ponto aqui desde que eu soubesse, né, o valor aí do negócio. Né? O que a gente sabe que é o aumento? Né? O aumento de uma lente é menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto. Deixa eu tirar essa mãozinha aí, que essa mãozinha tá me atrapalhando. Acho que eu cliquei aqui. Sai, mãozinha. Deixa eu tirar aqui. Não sai a mãozinha. Bom, tudo bem, deixa a mãozinha. O que eu sei aqui no gráfico, né? Esse gráfico aqui é em relação à distância do objeto, né? Então, por exemplo, aqui no início, ó, quando a distância do objeto vale 0, o aumento vale 1. Então não adianta usar isso aqui, porque a distância do objeto vai valer 0. Aí não dá para dividir. Mas o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo.
Bom, tudo bem. O aumento é igual a menos a distância da imagem sobre a distância do objeto, certo? Não adianta escolher o zero, porque não dá para dividir por zero, né? Ficou que o aumento vale 1, porque quando tu bota o objeto encostado na lente, é a única situação que o tamanho do objeto e o tamanho e o foco da lente vão ser iguais, mas não interessa. Escolhe um ponto aqui que tu tenha, né, uma dimensão. Aqui, por exemplo, quando a distância do objeto vale 10, a ampliação vale 0,5, vale meio, né? Então, o aumento vale 0,5, igual a menos a distância da imagem. E qual é a distância do objeto? A distância do objeto é 10. Então eu descubro que a distância da imagem vale menos 5 centímetros. Tá vendo? Deu sinal negativo porque a imagem é virtual. Aí o que eu sei? Que o aumento é menos a distância da... Sorry. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui eu já fiz. Aí o que tu usa? 1 sobre fudido. O inverso da distância focal é igual à soma da distância da imagem com a distância do objeto. Então, o foco vale, eu não sei, a distância da imagem vale menos 5 e a distância do objeto é 10 centímetros. Então, o inverso da distância focal vai ser igual aqui, o que eu vou ter? Vou ter 10, né? Aí eu vou ter menos 2 mais 1, vai dar menos 1. O foco dessa lente divergente vale menos 10 centímetros. Acabei de achar que o foco vale menos 10. Beleza. O que ele me pede agora? Se o objeto estiver a 6 centímetros da lente, né, o que vai acontecer? Né? A que distância da imagem se formará da lente? Então, 1 sobre fudido de novo. Quatro. Então, 1 sobre fudido. Quanto vale a distância focal? A distância focal vale menos 10, 1 sobre menos 10. A distância da imagem eu quero saber, e a distância do objeto que ele está falando ali é 6 centímetros. A distância do objeto é positiva porque ela é sempre positiva. Então eu vou ter menos 1 sobre 10 menos 1 sexto igual a 1 sobre a distância da imagem. O mínimo aqui é 30, né? Então eu vou ter menos 3 menos 5 igual a 1 sobre a distância da imagem. Então a distância da imagem vai inverter aquilo ali, vai dar menos 30 dividido por 8, que dá 15 dividido por 4, 7,5 dividido por 2, dá menos 3,75. Como é uma lente delgada, é uma lente divergente, é sempre o sexto caso. Então, a distância da imagem é menos 3,75, como deu negativo, ela é virtual. No sexto caso, toda a imagem virtual é direita, então ela é o quê? Ela é virtual, direita e menor. Brasil. Tu vê, olha só. Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Olha o que a gente já fez aqui. Pensa comigo aqui, ó. Olha a letra A, tá? A imagem será real e direita. Real e direita não existe, né? Então a letra A tá fora. A letra C diz virtual e invertida. Virtual e invertida não existe. A letra D diz real e direita. Real e direita não existe. A letra E diz que ela é virtual e invertida. Virtual e invertida não existe. Só podia ser a letra B. Tu resolvia essa aqui sem fazer nada, né? Porque toda a imagem virtual é direita e toda a imagem real é invertida. Então só podia ser a B, tá? Mesmo nem descobrindo qual era a lente, qual era nada. Bom, essa questão 47 acho que talvez seja a mais difícil da prova, uma questão chata de fazer. Por quê? Tu tem um sistema massa-mola que executa um movimento harmônico simples. Aqui tu tem uma força puxando os dois blocos, que é a força elástica, é a força exercida pela mola. Só que esse bloco aqui tá solto em cima desse grande aqui, né? O pequenininho tá solto aqui em cima.
Quem é que faz o pequenininho vir junto? Quem faz o pequenininho vir junto é o coeficiente, é a força de atrito. Então, nesse pequenininho aqui, existe a força de atrito a favor do movimento. Isso a gente já tinha visto lá na aula, quando a gente estudou atrito. Quando tu tem dois corpos em cima do outro, a força de atrito nesse corpo é a favor do movimento. Bom, isso aqui trabalha com a fórmula massa-mola. Diz que faz 10 oscilações em 20 segundos e a amplitude vale 30. O período de um sistema oscilante massa-mola é 2π multiplicado pela raiz quadrada da massa que está oscilando dividido pela constante da mola. Eu vou ter que usar essa fórmula para descobrir a constante da mola. O que é período? O número de oscilações sobre tempo. Então o período aqui vai ser 20 sobre 10, né? São 20 segundos para fazer 10 oscilações. Na verdade, o período desse movimento é 2, que é igual a 2 vezes o π, ele mandou aqui usar 3, raiz quadrada do sistema da massa oscilante, a massa oscilante é 9 mais 1, que é 10, dividido pela constante K. Então eu posso cortar esse 2 com esse 2, né? Aí fica a raiz de 10 sobre raiz de K, o raiz de K passa para o outro lado. Então fica a raiz de K igual a 3 raiz de 10. Elevo tudo ao quadrado, né? Boto aqui ao quadrado e boto tudo aqui ao quadrado para tirar as raízes. Vai ficar que o K é igual a 9 vezes 10. Então o K dessa mola vale 90 newtons-metro. Beleza, achei o K da mola. Aí o que eu sei? Que quando tu tiver lá, né, quando tu tiver a máxima, né, porque o que ele quer é a força de atrito máxima, essa força de atrito é uma força variável. Dizem aqui que a amplitude é de 30 centímetros, então tu vai espichar isso aqui até chegar no 30 centímetros e aí tu vai soltar. Nesse momento a força elástica vai ser máxima e essa força vai causar nesse sistema uma aceleração. Então, para esse sistema, a força elástica é a força resultante dos dois blocos. Então, olha só, a força resultante no sistema vai ser a força elástica. Então, a força resultante é K vezes X, é massa vezes aceleração, e a força elástica é K vezes X. A massa é 10, a aceleração a gente quer saber, o K vale 90 e a deformação é 0,3, que é 30 centímetros. Então, a aceleração desse sistema vai ser 90 vezes 0,3, 9 vezes 3, 27, então vai ter 27 dividido por 10. Então eu vou ter uma aceleração de 2,7 metros por segundo ao quadrado. Aceleração máxima que ele vai sofrer lá na ponta. Só que para o bloco que está em cima, o bloquinho, quem dá essa aceleração de 2,7 para ele é o atrito. Então para esse bloquinho, vou trocar a cor aqui, a força resultante sobre ele é o atrito. O que é força resultante? Massa vezes aceleração. O que é força de atrito? É o coeficiente μ vezes a normal. A massa desse bloquinho é 1. A aceleração que ele ganhou é 2,7. O coeficiente de atrito μ eu quero saber e a força normal dele é o peso dele. Se a massa é 1, o peso é 10. Então 2,7 dividido por 10, o μ vale 0,27. Então, né, o coeficiente de atrito vale 0,27 entre o bloco e a superfície. Uma questão difícil, tá? Vamos lá, da letra C. A número 48 aqui é uma questão teórica. Nós temos o ciclo do Carnot, né? Vai dar aqui assim, vai dar espaço para ver tudo. E aí tem que analisar as afirmativas. A afirmativa 1 diz, ao iniciar o ciclo, uma expansão isotérmica de 1 para 2, a variação de energia interna do gás é igual ao calor da fonte quente, ao calor que a fonte quente dá. Não, né? Numa expansão isotérmica, a variação de energia, numa expansão isotérmica, tu não varia a temperatura. A variação de energia interna vale 0, porque não tem ΔT. Então a 1 já está errada porque diz que o ΔU é igual ao calor quente. A 2. Na segunda etapa do ciclo, expansão adiabática, né,
que a gente sabe, né? Vamos fazer antes aqui. Se a expansão é adiabática, a quantidade de calor trocado vale zero. Numa expansão adiabática, a variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Por que o sinal negativo se mantém? Porque é uma expansão, numa expansão o trabalho é positivo, e aí menos com mais dá menos. Então, na segunda etapa do ciclo, não há troca de calor, verdade, embora o gás sofra um resfriamento, porque ΔU igual a menos W. Sim, numa expansão adiabática, a temperatura do gás vai diminuir, justamente porque o ΔU igual a menos W. Então a 2 está certa. A 3 diz, na compressão adiabática do 4 para o 1, então já foi para a compressão adiabática, o trabalho realizado sobre o gás corresponde à variação de energia interna dessa etapa, e há um aquecimento, ou seja, ΔU igual a mais W. Olha só, vou fazer de azul. Em qualquer expansão, azul eu falei, em qualquer expansão, em qualquer transformação adiabática, o ΔU é igual a menos W. Tá? Só que, do 4 para o 1 é uma compressão adiabática. Numa compressão, o trabalho é negativo. Na hora que tu vai colocar... Ah, Jesus... O trabalho é negativo. Na hora que tu vai colocar aqui, menos com menos fica mais, e aí a variação de energia interna fica positiva. Então tá certo a 3. O gás vai se aquecer. A 4 diz, o trabalho útil realizado pela máquina térmica do Carnot é igual à área. Sim, num gráfico PV, a área interna é o trabalho. Ou, de outro modo... O trabalho é o calor quente menos o calor frio. Sim, é a fórmula da máquina térmica, né? O calor da fonte 1 menos o calor da fonte 2. E a 5 diz, o rendimento da máquina térmica ideal pode atingir até 100%. Não. Que o Carnot previu? Que mesmo uma máquina funcionando de acordo com o ciclo dele, o rendimento nunca será de 100%. Se o rendimento fosse de 100%, contraria a segunda lei da termodinâmica. E aqui diz o que não contrariaria. Contrariaria. Por isso que o Carnot já previu que não existe o rendimento de 100%. Então, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Deixa eu limpar. 49 é difícil também. Uma carga de 8 microcoulombs e 2 kg de massa é lançada horizontalmente com velocidade de 20, num campo elétrico de módulo 2,5 kN por coulomb, conforme mostra a figura. E aí também diz que existe um campo gravitacional que o módulo é 10. Ao considerar o ponto A como origem de um sistema de coordenadas, as velocidades Vx e Vy quando a carga passa pela posição x0, quer dizer, quando ela volta para a posição A, né? Porque o A também é a origem. Então essa pergunta aqui que ficou estranha de entender, porque ele quer saber a velocidade no mesmo ponto, porque tem que entender o seguinte nessa questão, olha só. O campo elétrico é para a direita, é para a esquerda. E essa carga é uma carga positiva. Então, sobre essa carga, vou fazer aqui para não ficar poluído. Como essa carga é uma carga positiva, durante todo o movimento dela, tu vai ter uma força agindo contra o movimento dessa carga. Então, essa força, né, tu tem uma velocidade inicial aqui de 20 metros por segundo, certo? Como essa força atua contra o movimento dessa carga, essa carga vai diminuir a velocidade dela até que vai chegar num determinado ponto, ela vai parar e depois ela vai voltar. Então essa pergunta aqui que ele está fazendo é no momento que a carga volta, porque ela retorna para esse mesmo ponto aqui. Então deixa eu limpar aqui para vocês poderem entender melhor. Então, essa carga vai vir até que vai chegar num determinado ponto aqui, ela vai parar. A força vai continuar agindo, então essa carga vai, para, a força continua agindo e volta. Então o que eu quero saber é a velocidade x e a velocidade y no momento que ela volta aqui. Tem força agindo sobre essa carga? No eixo x? Claro que tem, que é a força do campo, né? No campo uniforme, campo é força sobre carga de prova ou de teste. Então a força é o campo vezes a carga de prova ou de teste. Quanto vale o campo? O campo vale 2,5 kN. Então 2,5 vezes 10 na 3, porque é quilo. E a carga, ele falou que valia 8 microcoulombs, então é 8 vezes 10 na menos 6. Então, a força sobre esta carga, 2,5 vezes 8 é 20. É uma força de 20 vezes 10 na menos 3 newtons. Certo?
que toda força produz? Toda força produz aceleração. Então, vou fazer aqui agora, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força é 20 vezes 10 na menos 3. Já vou passar a massa dividindo aqui, tá? Para poupar tempo. Diz o exercício aqui que a massa era de 2 gramas. Então, voltando lá, a massa é 2 gramas. Então, 2 gramas é 2 vezes 10 na menos 3, né? Para transformar em quilograma. Corta e corta. A aceleração dessa carga é 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então essa carga vai ter que ir, vai parar e vai voltar. E a força que atua nela é sempre a mesma. Essa força aqui de 20 vezes 10 na 3 newtons. O que eu sei agora? Essa carga está andando em meio V. V igual a VO mais AT. A velocidade final da carga no eixo X é 0. A velocidade inicial dela era de 20. Menos 10T. Aqui vai estar um pega-ratão, ó. Porque essa aceleração aqui na ida é uma aceleração contra o movimento, então é uma aceleração negativa. Aqui eu vou ter um tempo de 2 segundos. Então, eu vou ter 2 segundos para ir e vou ter 2 segundos para voltar, certo? Se a velocidade aqui vai do 20 até o 0, na volta a velocidade vai do 0 até o 20. Então, a velocidade aqui, quando ela retornar para o ponto A, vai ser uma velocidade de 20 metros por segundo. Em módulo, né? Só que é contrária ao eixo X. Como é contrária ao eixo X, ela é uma velocidade negativa. Já estaria resolvido o exercício. No eixo X é menos 20. Mas por que no eixo Y deu menos 40? Bom, durante todo o movimento dessa carga, a gravidade puxa ela para baixo, que é uma aceleração, ela vira queda livre. Essa carga vai 2 segundos e volta 2 segundos. Então essa carga fica 4 segundos andando com a força-peso puxando ela para baixo. V igual a VO mais GT. Né? A velocidade final eu quero saber. A inicial dela no eixo Y vale 0, porque ela só tinha velocidade no eixo X. A gravidade é 10 e o tempo que ela ficou agindo foi 4. Então a velocidade vai ser 40 metros por segundo. Só que como é uma velocidade para baixo, eixo Y para baixo é negativa. Então a velocidade no eixo Y vai ser menos 40, porque é uma velocidade contra o referencial que ele deu. Bem complicada também, tá? Questão 50. O que nós temos aqui? Uma mesa de sinuca. Temos uma bola de massa 400 gramas que atinge a tabela com um ângulo de 60 graus. Tá. A velocidade da bola de 9 metros por segundo altera apenas a direção do movimento durante o choque, que tem uma duração de 10 milissegundos. Ó, diz aqui que a velocidade da bola é alterada apenas na direção. O que isso quer dizer? Olha só. Essa bola vai bater aqui, ó. Esse vetor aqui vale 9 metros por segundo. Tá? Então a bola vai ricochetear e vai sair com os mesmos 9 metros por segundo. O que essa bola sofreu? Uma variação de velocidade. Ele quer saber a força, né? A bola exerce uma força na tabela. Tá. O que aconteceu com essa bola? Essa bola sofreu uma aceleração, né? A tabela deu para ela uma aceleração. Só que essa aceleração é uma aceleração no eixo Y. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Decomposição. A velocidade vale 9 metros por segundo, esse vetor. Eu decomponho ele para o eixo Y. Boto esse vetor para cá, ó. Certo? Que é o VY. Como é que a gente decompõe vetor? Multiplicando pelo seno, só que o ângulo tem que ser com a horizontal. Então, se o vetor está aqui, o ângulo que me interessa é esse aqui. Se esse ângulo é 60, esse ângulo aqui vale 30. Então, a componente y da velocidade é os 9 vezes o seno de 30, que é 1/2. Então, a velocidade y vale 4,5 metros por segundo. O que eu tenho que entender a partir de agora? É como se a bola viesse aqui com 4,5 metros por segundo. Tá vendo? Bate na mesa e volta com os mesmos 4,5 metros por segundo. O que eu te ensinei sobre variação de uma grandeza vetorial? Quando a grandeza vetorial inverte o sentido, ela está invertendo o sinal.
A aceleração dessa bola é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Quanto vale a variação da velocidade? 4,5 para baixo, 4,5 para cima, a variação da velocidade é 9. E quanto tempo? Porque tem que somar. E quanto tempo isso levou para acontecer? 10 milissegundos. Então 0,1, não, 0,01, 10 milissegundos. Né? Isso aqui é 10 vezes 10 na menos 3. É isso aí, que dá 10 na menos 2. Bom, o 10 na menos 2 sobe, vai ficar 10 na 2, vai dar 900. Essa bola sofreu uma aceleração de 900 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a força que a mesa fez na bola? Vamos fazer de azul. Essa provinha é complicada, né, meu? Força resultante igual a massa vezes aceleração. A massa da bola. Tu vê quantas vezes a gente teve que usar essa fórmula, né? Eles são apaixonados por essa fórmula. A massa é 0,4 quilos, que é 400 gramas, tá aqui, né? E a aceleração é 900. 4 vezes 9, 36. Então, 0,4 vezes 900, 360 newtons. Essa é a força que a tabela faz na bola, ou que a bola faz na tabela, né? Porque são ação e reação. Muito bem. Bom, a próxima aqui tu também tem que ler com calma, né? Mas o que que ele disse aqui? O que nos interessa é no final aqui. Diz que se o som emitido pelo motor do avião demora... Bom, um avião voa com uma velocidade constante de 540 numa trajetória reta coincidente com o eixo da superfície parabólica. Então, aqui vai estar o eixo da superfície parabólica, como se fosse um espelho côncavo. Esse avião aqui está voando reto aqui no eixo. Então o avião está voando aqui. Só que o avião voa a 150... O avião está voando a 540 por hora. 540 por hora são 150 metros por segundo. E o som tem uma velocidade de 340 metros por segundo. Então, quando o avião emitir o som vai andar mais do que o avião está andando, né? Então, é óbvio, né? Se o avião chegasse na... Se esse avião andasse na mesma velocidade do som, quando o cara escutasse o som, o avião estaria batendo aqui no espelho, porque os dois estariam andando na mesma velocidade. Só que o som é mais rápido do que o avião anda. Então o que acontece? Ele disse que o som levou 30 segundos para ir. Então, distância é velocidade vezes tempo, isso é uma questão de MRU. A velocidade do som é 340 e o tempo é 30. O som andou uma distância de 10.200 metros. Então, no momento que o avião produziu o som, no momento que o cara, né, que produziu esse som, o avião estava a 10.200 metros do espelho. Só que o som levou 30 segundos para ir até a superfície refletora. E o avião não parou de andar nesses 30 segundos. E essa é a pergunta dele, né? Se o som emitido pelo motor leva 30 segundos para chegar ao refletor, a que distância o avião se encontra do refletor no instante que o vigia escuta o som? Quer dizer, quando o cara escutar o som, onde que o avião vai estar? O avião já vai estar aqui na frente, né? O avião já vai ter voado uma certa distância aqui. Então o que eu sei? Que distância é velocidade vezes tempo. O avião anda com uma velocidade de 150 metros por segundo e ele andou durante um tempo de 30 segundos. 15 vezes 3, 45, então o avião andou 4.500 metros. Então, essa distância aqui é os 10.200. E essa distância aqui é os 4.500. A pergunta dele é essa distância aqui. Essa distância aqui vai ser 5.700. 5.700 metros, que é a diferença entre os 10.200 e os 4.500. Então, no momento que o cara escutar, o avião está exatamente nesse ponto, a 5.700 metros da superfície refletora, que dá a letra C, 5,7 quilômetros, né? Divide por 1.000. E a última é essa 52 aqui, que diz que tu tem um gás confinado dentro de um sistema e que tu bota esse cilindro num banho que tem água e gelo. O gás é submetido a um processo e diz que a área, né, do ciclo, que equivale ao trabalho, é 600 joules. Diz que o calor latente de difusão do gelo é esse aqui, 3 vezes 10 nas 5 joules por quilo,
Pede qual é a massa de gelo que derrete. Considere que as trocas de calor ocorrem somente entre o gás e a mistura. Então essa talvez seja, assim, talvez a mais fácil da prova, né? Apesar dele ter confundido isso aí, o que ele está dizendo? Que no momento que esse pistão desce e sobe e realiza um trabalho, esse trabalho é aproveitado pelo gelo na forma de calor para derreter. Quando o gelo derrete aqui, moleza. Qual é o trabalho que o gás fez que é igual ao calor que o gelo ganhou? 600 joules. A massa derretida você quer saber? Já vou passar o L dividindo, tá? E o L que ele deu ali é 3 vezes 10 na 5. Só que ali é joule grama, né? Joule quilograma. Qual é que vai ser a massa? 600 dividido por 3 é 200. Então eu vou ter 200 vezes 10 na menos 5 quilos. Para transformar quilo em grama, multiplica por 1000. Então a massa vai ser 2 vezes 10 na menos 3, né? Porque eu tiro 2 zeros aqui, fica menos 3. Vezes 10 na 3. Corta e corta. Qual é a massa? A massa é 2 gramas. Então 2 gramas de gelo derreteram devido ao trabalho realizado pelo gás que estava contido dentro desse cilindro com êmbolo móvel. Beleza? Bom estudo. Um abraço. Prova bem difícil.